Pai, nós oramos que essa manhã seja uma manhã de manifestação do Teu reino nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo que foi com Moisés, com Davi, é o mesmo que foi com Salomão, é o mesmo que foi com Samuel, Josué, é o mesmo que teve com Isaac, com Jacó, independente dos erros que eles tiveram. Alguns cometeram assassinato, outros cometeram adultério, outros cometeram roubos, enganos, trapaças, outros viveram uma vida, Pai, com muitos percalços, muitos desvios, mas o Senhor continuou fiel. Que nós entendamos isso, que o Teu plano não muda e que o Senhor nos ama independente das nossas condições. Eu abençoo cada um para que receba isso nessa manhã. E receba um vigor que vem diretamente de Ti. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Esses dias nós temos falado de coisas que nos levam à frente, avante. Eu creio que o Evangelho nasce para isso. O Evangelho é criado e entregue para a gente para nos fazer avançar. E ontem, inclusive, eu comentei, se já há 5 anos você não tem avançado em alguma área da sua vida, provavelmente você precisa revisitar essa área e entender o que está acontecendo ali. Nada é para ficar parado, tudo tem seu tempo, às vezes precisa estar parado sim, mas depois de muito tempo, continua ali sem mudança. Se a história que você está vivendo é a mesma história dos seus pais, dos seus avós, provavelmente você não está alcançando tudo que o Senhor tem para você. Hoje a gente começa amanhã lembrando de saudades em Santa Catarina. Eu fiquei muito impactado com o crime que aconteceu naquela escola. E eu sei que Deus tinha um plano para aquelas criancinhas que estavam ali, para aquela professora de 30 anos, para aquela agente de saúde ali, agente de educação na área de saúde que também foi assassinada, que tinha 20 anos. E essas vidas foram ceifadas. Porque um menino de 18 anos, desequilibrado, seja lá o problema que ele tinha, o evangelho não o transformou, não o tocou, não. Algo aconteceu. E eu sei que esse é o nosso papel, evitar situações como essa, levando as boas novas, a salvação e a libertação para as pessoas. Aquele menino de 18 anos é um menino preso ao inferno, e mesmo que ele se arrependa hoje, lá no hospital, ele vai carregar algo muito terrível na mente e no coração dele. Então eu oro por essas famílias hoje, abençoo Santa Catarina, abençoo esse povo, e ali chegue a paz do Senhor e conforte aqueles corações desses pais que perderam as crianças de 1 ano e 9 meses, de 1 ano e 8 meses, de 1 ano e 10 meses. Deus abençoe, porque essa é uma dor que não dá nem para imaginar. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: a palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele vivemos. Se sofremos também com ele, verso 12, com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A confusão que às vezes temos é que ele permanece fiel a nós. Inclusive essa música, Tu És Fiel, ela tem um erro bíblico nela, que ela termina falando, fiel a mim. E ele não é fiel a mim. Ele é fiel ao propósito, à palavra dele. Porque se eu o nego, ele também me nega. Se eu o rejeito, ele também me rejeita. Se eu o abandono, ele também me deixa. Isso a Bíblia nos mostra isso. Mas ele é fiel
a palavra dele, que me abençoaria, que me amaria acima de qualquer condição, que enviaria boas novas para me resgatar, que entregaria o seu filho. Mas a decisão de ser fiel a ele, de acessar essa fidelidade dele e o que se desdobra através dessa fidelidade depende de mim. Esse texto vai mostrar isso para você. E há um plano para começar isso na nossa vida. Há um plano de Deus e há um plano no nosso coração. Eu sei disso, eu sinto isso na minha vida e sei que isso funciona também com cada um de vocês. E há um plano para começar hoje. Eu quero te estimular a sair daqui com um plano de ação, que seja o primeiro passo que você vai dar em direção à fidelidade a Ele, em uma área da sua vida que é necessária. Porque não se engane, de Deus não se escarnece, não dá para ficar enganando Ele. Aliás, não dá para enganar Ele, né? Essa frase está errada. Então, se falharmos, Ele continua fiel. Se errarmos em algo, Ele continua fiel. O plano dele com a gente não muda. Se cometermos um assassinato como Moisés cometeu, ele continua fiel. Se estivermos perdidos como Paulo estava, ele continua fiel. Ele não muda. Mas eu preciso dar o passo de fé para criar a oportunidade de ver Deus se mover. Por isso que eu comecei falando, talvez faça já 5, 10, 20 anos que alguma área da sua vida não muda. Hoje é o dia de darmos um passo em direção a isso e mudar, para ver isso mudar, porque é o meu passo de fé que ativa essa mudança da fidelidade de Deus nas áreas da minha vida. Porque Ele me dá a liberdade de ficar onde eu quiser, de não me mover. Então, nós construímos nossa fé baseada na fidelidade dEle. Então, olhando para a fidelidade dEle, eu passo a crer. E eu passo a acreditar que eu posso dar o passo. E que Ele vai permanecer comigo, e que Ele vai me sustentar, e que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está comigo. E que se inimigos vierem contra mim pela direita, pela esquerda, pelo norte, pelo sul, Ele vai me proteger. Se ataques vierem contra a minha saúde, se inimigos combaterem o meu trabalho, a minha colheita, Ele continua fiel a mim. Então, se Moisés tivesse ficado lá na casa do faraó para sempre, Deus teria continuado fiel. Mas Moisés não teria visto os sinais e maravilhas, não teria visto o mar se abrir, não teria visto um povo ser liberto, uma nação de escravos sendo libertos. Mas porque ele decidiu dar o primeiro passo, depois de ver uma sarça ardente, depois de ouvir vai e fala que eu sou, ele viu tudo o que ele viu. Ele viu um monte pegando fogo, estremecendo, e Deus falando com ele 40 dias e 40 noites. Ele viu sinais, ele experimentou a presença do Senhor. Ele viu Deus passando. Talvez o único homem na terra tenha visto isso. E ele viu o seu povo, a sua ascendência e a sua descendência sendo liberta. Se Davi tivesse permanecido lá no campo, cuidando das ovelhinhas dele, protegendo elas dos lobos, dos leões e dos ursos, Deus teria continuado fiel a ele. Fiel ao propósito que ele tem com ele. Mas Davi não teria visto um gigante sucumbir com uma pedrinha. Não teria visto os inimigos de Israel fugindo. Não teria visto a coroa sendo colocada na cabeça dele como um rei. E ele assumindo as coisas que nenhum homem na terra tinha assumido ainda. A posição que nenhum homem tinha assumido. E não teria visto seu filho Salomão, provavelmente. Se os 12 tivessem permanecido nas suas atividades, no seu barquinho, cuidando lá de cobrar impostos, cobrando de qualquer coisa que eles faziam, Deus continuaria fiel. Deus não mudaria. Se eles tivessem permanecido cuidando das coisas da família deles, Deus continuaria fiel.
mas Deus levantaria outros 12. Por quê? Porque Deus é fiel e ele não muda. E se ele não muda, a palavra dele teria de ser levada até os confins da terra. E ele levantaria alguém para poder chegar aqui de manhã nesse devocional para a gente. Porque se esses 12 não tivessem se movido, Deus tem um compromisso dessa palavra chegar aqui hoje. E você seria resgatado, você seria salvo, você ouviria uma palavra de esperança. Deus é fiel. Dessa forma, se Judas não tivesse mudado de ideia e não tivesse entregue Jesus, Deus continuaria fiel. Judas entregando Jesus, Deus continua fiel. Jesus vai ser crucificado. Se Judas tivesse arrependido, outra forma teria acontecido e Jesus teria sido morto. Por mim e por você. Se Pedro tivesse ficado no barco, ele não teria andado nas águas. Então depende do nosso passo. Depende do seu primeiro passo, ver coisas maiores na sua vida. A gente tem que falar de confiança, a gente tem que falar de esperança, a gente tem que falar de segurança, a gente tem que falar de avanço, a gente tem que falar de confiar nele que é fiel. E é essa confiança que me leva a dar esse primeiro passo e me faz andar sobre as águas. Porque Daniel cria e orava 3 vezes ao dia. Ele entra numa cova e chama os leões de Xaninho, meus gatinhos. E ele não se sente ameaçado, porque Deus é fiel e Deus tinha um plano na vida de Daniel. Mesmo quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, Deus continua fiel. Mas os sinais, milagres, maravilhas, expansão, avanços, bênçãos financeiras, restaurações de relacionamentos, novos relacionamentos, libertação de vícios, de cadeias, dependem da nossa participação. Dependem do passo que a gente vai dar. Deus continua fiel, mas eu não tenho experimentado o reino, porque depende de mim nessa parte. Deus conta com a minha participação, Deus conta com a sua participação nas mudanças da nossa vida. Jesus disse aos leprosos, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ele podia só curar os caras. Encham as talhas d'água, porque eu vou transformar em vinho. Vão lá e façam, dê o primeiro passo. Encham as talhas d'água nessa manhã. Comece a investir no seu negócio, sua empresa, sua família, nas áreas que você precisa, na sua saúde, muda a sua alimentação, sua atividade física, muda a sua agenda. Encha a talha d'água hoje. E Jesus chega para o cego e diz, o que você quer que eu faça? Porque depende da nossa participação. Jesus diz aos discípulos, vão até os confins da terra, ou seja, indo, fazendo, dando o primeiro passo, vocês vão ver mortos ressuscitando, doentes sendo curados, cativos sendo libertos. Eu quero ver pessoas ressuscitadas, então preciso dar o primeiro passo. Eu quero ver esse Covid destruído, então preciso dar o primeiro passo. Eu quero ver a minha vida financeira, a minha família bem, eu preciso dar o primeiro passo. Porque ele é fiel e ele diz que eu seria um abençoador. Aquele que empresta, não aquele que pede emprestado. Eu sou descendência dele. A gente já aprendeu isso aqui. Marchem, dê a volta 7 vezes e a muralha cai. Vão, marchem, façam alguma coisa. Precisamos movimentar as águas. Deus precisa da nossa participação. Não é a fada do dente, não é uma magia, não é um milagre de uma vara de condão. É junto com a gente. Queremos eu quero, às vezes, né, que alguém prospere. O que eu faço? Eu me movo com essa pessoa. Eu carrego algo que está em mim para mudar a vida dessas pessoas. Às vezes eu sinto assim, de mudar uma situação numa empresa, eu vou até essa empresa. De um irmão, outro dia aconteceu isso. Eu não sabia o que era para mudar lá, mas eu sabia que era para eu ir lá.
Simplesmente eu peguei o carro, fui até lá e passei um tempo lá. Conversei, orei. Eu não sei que milagre Deus fez lá, mas eu sei que era para eu estar lá, me mover. Quero que Deus me cure. Quando eu faço isso, eu me movo. Vou procurar os melhores médicos, vou procurar quem ore por mim, vou orar por mim, vou agir. Deus aguarda a nossa participação. Milagres normalmente, não é 100% de regra, mas normalmente, a maioria das vezes, depende da nossa participação. O JB define isso como: sem Deus você não pode fazer, sem você Deus não vai fazer. E a terra aguarda a manifestação dos filhos maduros. Existem muitas histórias na Bíblia, existem muitas histórias que você conhece das pessoas que deram o primeiro passo para a transformação da sua família. Que criaram a agenda com Deus, foram fiéis a Ele e experimentaram a fidelidade e a promessa dele nas suas famílias. E quebrar ciclos de gerações, de dependência, de divórcios, de guerras, de enfermidades. Eu gosto muito da história, eu não vou poder contar porque não dá tempo, da mulher que não podia ter filho, e o profeta foi morar na casa dela e ela engravidou e o filho morre. Depois, uma hora a gente vai compartilhar isso. E no caminho, quando ela vai visitar o profeta com o filho morto, ela é abordada. E aí, como estão as coisas? Ela, vai tudo bem, porque Deus é fiel. No vale da sombra da morte, Deus é fiel. E quem é fiel no pouco será colocado no muito. Ele está nos chamando nessa manhã para sermos fiéis no pouco, para ele nos colocar no muito. Eu diria que quem é fiel no pouco será colocado no muito. Eu penso assim, porque a Bíblia me mostra que bom servo e fiel, porque fosse fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Os grandes desejos da sua vida que foram colocados por Deus dependem da sua fidelidade, da sua pequena fidelidade hoje também. Então, esforça-te. Salomão ensina que alcançou sabedoria, as pessoas ficam espantadas com isso. Uau, ele foi esperto e ele pediu. Não, abra sua Bíblia. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Provérbios, se eu não me engano, 2. Ajuda aí, Gide. Eu vou abrir aqui para ver. Eu não preparei esse texto, mas preciso dele. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, verso 1, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu devido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A gente pensa que só porque Salomão, quando é visitado, pede sabedoria, ele recebeu. Não. Eu creio que ele está nos ensinando como ele alcançou essa sabedoria, buscando de todo o seu coração, como busca-se um tesouro, como busca-se o maior desejo da sua vida, alcançar a fidelidade do Senhor. E aí, se você fizer isso, isso mostra que você é fiel no pouco, e no mundo será colocado. E aí você não vai viver mais da sua sabedoria, mas da sabedoria lá do alto. Salomão decidiu dedicar sua vida por causa do Senhor, por isso que ele recebeu. Cuidar do seu povo, cuidar dos seus irmãos, por isso que ele recebeu. Você foi chamado para ver milagres como Moisés. Jesus disse que nós veríamos sinais e milagres, faríamos maiores do que ele. Você nasceu para ver milagres e prosperar mais do que Salomão. Por que diminuiria agora? O Espírito Santo ficou mais fraco? Você nasceu para ser mais feliz do que Maria grávida, do que a estéril Ana tendo um filho. Você nasceu para ser mais realizado do que qualquer rei na terra. Então, apegue-se àquele que é fiel. E no seu devido tempo você vai colher. Não se apresse. Fique fiel no pouco, nesse tempo de encolhimento. Lamentações 3:25 diz assim:
O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. A gente passou praticamente uma semana falando sobre esperança para entendermos. Agora, a nossa esperança precisa ser apontada para tudo que ele é e o que ele quer fazer na gente. Gálatas 6:9 diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, permanecermos fiéis, colheremos no tempo certo. Eu creio que eu já estou colhendo coisas que eu fui fiel no passado. E estou deixando de colher coisas que eu não fui fiel, que eu preferi decidir por mim mesmo, que eu preferi fazer do meu jeito, que eu preferi não fazer, continuar ali no meu game, jogando na televisão, no meu computador, e não fazer aquilo que ele estava me pedindo. E hoje eu não tenho colhido, mas eu decidi. E esse é um dia de destravamento, de eu alcançar isso que ele quer para mim, crer no que ele tem para mim. Crer é um verbo e exige ação. Qual será a sua ação hoje? Ore para que o depósito que Deus colocou dentro de você flua hoje, floresça hoje, manifeste-se hoje. Através da confiança que ele já gera em você, de que ele é fiel e de que ele não te abandonou. Que gere a confiança de você tirar o pé do barco hoje, pisar em águas e andar sobre as águas, segundo a palavra dele, porque ele não é fiel ao que eu penso, ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. E quando eu me aproximo dessa palavra, quando eu me aproximo dessa verdade, eu provo da sua fidelidade e do bem que ele tem para mim. E eu te abençoo nessa manhã, para que você seja despertado para confiar na fidelidade dele. E ele não vai falhar. A sua fé é a plataforma que te faz andar em milagres. A sua fé é uma plataforma. Creia somente. Ele recompensa aqueles que creem. Amém. Deus te abençoe. Amém, queridos. Eu quero dar aqui 6 minutos, ó, já próxima reunião, vou tentar chegar nos 10, para dar oportunidade de cada um compartilhar algo, trazer motivos de oração, e seria muito bom que você participasse. Amém. Quem que quer começar? Pessoal do Instagram também, se quiser mandar mensagem, tá? A gente tem mais 6 minutos aqui juntos. E vai ouvindo seus irmãos falar aqui. Falarem. Pode falar, Isa, você está com o microfone aberto. Gide. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, obrigado, Marcelo, pela direção que você foi fiel ao Senhor em trazer para nós essa manhã. Foi muito bom. E um chacoalhão de verdade sobre a questão de sermos participativos com aquilo que Deus tem nos mostrado, né? Ficamos, às vezes, só na esfera do espiritual, do buscar ao Senhor, de querermos ser acariciados ali num tempo de oração, de sentirmos a presença do Espírito Santo, mas perguntar ou estar atento com o próximo passo é fundamental. Queremos fazer muitas coisas, crescer em muitas áreas e muitas vezes vai passando desapercebido porque não queremos enxergar que temos um papel fundamental nisso, né? Andar pela fé, né? Crer que o Senhor está conosco gera em nós a esperança de ir para o negócio, de ir para uma atitude familiar, de ir para um concerto de relacionamento, de ir para uma atividade física, de ir para uma nova fase de estudo, de aprendizado, e ficamos esperando muitas vezes as coisas acontecerem, cair do céu, entre aspas, né? E elas não vão acontecer se nós não dermos o passo de fé. Eu quero rapidamente dizer assim, a minha esposa já está aí, acho que indo para 3º ano de faculdade, e ela sempre demonstrou desejo de se formar numa área que fosse uma área que ela realmente tivesse resultado na vida dela, né?
e resultado não só para ela, mas resultado para os outros. Até que Deus mostrou para ela, ela entendeu, mas para ela iniciar, nós tínhamos muitas dificuldades e muitas barreiras. Foi quando ela entrou num site na internet, começou a procurar conversar com pessoas, que Deus foi dando o caminho para ela, na possibilidade de que ela fizesse o que ela está fazendo hoje. Parecia tão difícil, os números em cifras eram grandes, mas de repente eles reduziram para um nível que nós pudemos pagar. Mas ela foi atrás. Se ela ficasse só na esfera do pensar, será que eu vou, não faço? Mas ela começou a conversar com pessoas, começou a perguntar ideias, o que que eu faço, onde que eu busco, e de repente as coisas estavam acontecendo e estão acontecendo. Amém. Glória a Deus, Gide. Eu creio nisso e sei muitos casos, muitos, dezenas de pessoas que não tinham condição de fazer faculdade e ganharam bolsa integral, e ganharam descontos, e ganharam estadias, né, lugar para morar de graça, e foram sustentadas, e ganharam material e oportunidade de estar em laboratórios incríveis, porque simplesmente deram o primeiro passo. Pessoas que conseguiram o emprego dos sonhos, porque saíram um dia de manhã, bem arrumado, e decidiram ir atrás dele. Pessoas que fizeram suas empresas crescerem, porque saíram num dia determinado a abrir novos clientes, a atender os maiores clientes, e Deus foi fiel a eles, à atitude deles, ao que eles criam, que Deus é Deus do impossível e que Ele pode fazer muito mais. Então eu recebo isso como um testemunho poderoso, gente. Amém, gente. Fala mais aí, galera. Tem um pedido de oração. Pastor, é a palavra que... Só um segundinho, Micho. De oração da Ana Lúcia, no final eu vou orar, tá? Ana Lúcia, e a respeito do Caio e da família. Vai lá, desculpa, Michel. É rápido, Deus é comprovado na Bíblia, né? Que Deus escolhe pelo coração, né, pastor? Como Gideão, como Davi, até o próprio Jesus, né? E todo aqueles processos que a gente vem passando, as dificuldades, a gente tem que entender como preparação. E não baixar, não diminuir a fé, como o Gide colocou. A gente tem que aumentar a fé e continuar no foco, continuar buscando o Espírito Santo, né? E quando a gente está com o coração em Deus e passa por esse processo e se prepara, com certeza a honra vem e as glórias vêm. Glória a Deus, Michel. Eu creio 100% nisso. Dá o primeiro passo, pessoal. Experimente. Experimente. Deus nem quer que você termine, às vezes. Deixa que eu ganhe essa guerra para você. Só dá o primeiro passo. Mostra que você acredita em mim. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer ver se eu acredito nele. O resto é com ele. Eu sou filho dele. Eu sou herdeiro das coisas. Dá o primeiro passo. Amém. Mais amém. Bom dia. Bom dia. Oi. Quando você estava falando de movimentação, né? Me veio duas coisas na mente. Do verbo, né? Jesus é o verbo, é a palavra em movimento, em ação. Não é algo estático, né? E o universo, ele está em movimento, não para, né? A obra de Deus, Jesus fala, meu Pai continua trabalhando até agora, né? E até Paulo também fala sobre uma corrida. Então, a gente não pode estacionar em certos lugares por muito tempo, né? E senão a gente não avança na obra de Deus. Então, tudo que Deus faz é em movimento, nada é parado, né? O universo mostra isso, a natureza, os rios, as evidências, né, da expansão, né, das galáxias, né? Eu imagino que Deus está trabalhando ainda, né, fazendo coisas que a gente nem imagina. E às vezes a gente quer se dar o luxo de... E eu não estou falando de descansar no lance de descansar o corpo, né? Que a gente precisa, sim, descansar o corpo. Mas da movimentação daquilo que a gente está fazendo de obra, do espírito, né? De fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza que se a gente levanta de manhã e pergunta para o general quais são as ordens, vai ter alguma coisa para a gente fazer, né? Deus, ele sempre tem alguma coisa para que a gente possa fazer, ouvir de novo. Então,
Eu creio muito nisso. A gente está numa corrida e só nos resta acordar de manhã ou de tarde à noite e perguntar para Deus quais são as ordens, ou qual são as coordenadas. E aí a gente vai. Muito, muito top, Vitor, isso. Essa questão de imaginar o universo sendo expandido é algo que me intriga mesmo. Hoje o universo se expande, Deus continua criando coisas. Ele não pode ter um plano pequeno para a gente. A gente não pode parar aqui. Vamos avançar. Vamos tomar nossas responsabilidades, as promessas que Ele já nos deu, conectar com as pessoas que nos ajudam a avançar, buscar conhecimento e sabedoria, como a prata e o ouro, como Salomão falou, e vamos avançar. Amém. Quero orar pela Ana Lúcia, pela família dela, pelo Caio. Quero pedir para todas as pessoas que estão aqui me acompanharem nessa oração. Nós somos aqui mais de 40, quase 50 pessoas. Queria que todos nós buscássemos um milagre, um sinal hoje do Senhor para esse avanço. Ela tem dado o passo de fé dela, Senhor. E eu creio que na família da Ana Lúcia ocorre agora um grande milagre, um sinal muito grande, impactante, que seja inegável, que é o Senhor que é fiel à palavra. Ele libertaria a todos, que ele abençoaria a todos que o buscassem. E ela está o buscando. Você e sua casa servirão ao Senhor. É essa palavra que eu tomo para a tua família, Ana Lúcia, em nome de Jesus. Eu abençoo o Caio agora, completamente, em todas as áreas da vida dele. E que, a partir de hoje, vejamos os sinais de mudança significativos. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Tem mais algum motivo de oração? Aqui não, Marcelo, pelo chat não. Então, quero encerrar, a gente está com 3 minutos. Amanhã a gente prossegue nesse modelo, vamos tentar terminar 8h07, 50, e aí a gente tem 10 minutos de bate-papo. Amém?